Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso episódio número 147 aqui do Circuito Empreendedor Podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui uma empreendedora no setor de vida, setor de seguros, e ela também tem uma corretora de seguros que faz não só esse trabalho, mas também tem diversos outros produtos. A gente vai conversar bastante, inclusive. Internacionalmente premiada também, né? Talento aqui de Marabá, e mais uma história de sucesso que nós vamos estar contando aqui no Circuito Empreendedor Podcast. Mas antes, em nome da Cressol, a gente saúda também os nossos demais parceiros, as Óticas Helena, a Microlins, o Howlison Company, a Ortobon, a New Office e a nossa TV Vitória aqui no canal 22, com esse belíssimo estúdio que está nos recebendo para mais um episódio. Então, agora sim, Eliane da Mata, nossa vizinha aqui, inclusive, de estúdio, nós praticamente vizinha de porta, literalmente, né? Seja muito bem-vinda. A gente já estava, na verdade, negociando essa sua vinda aqui para poder contar um pouco da história, mas no paralelo surgiu isso aqui. Essa premiação aqui, que é muito importante para a sua carreira. E mais uma vez eu lhe parabenizo. Lhe parabenizei na época quando você dividiu comigo. Exatamente. Que você viajaria para receber, mas a gente vai contar aqui no decorrer. Mas inicialmente, seja bastante bem-vinda mais uma vez aqui, nossa vizinha aqui de andar aqui no prédio. Obrigada, Caetano. Tá bom aqui? Obrigada, Caetano, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da minha história, né? E sim, teve essa premiação, uma viagem maravilhosa. E eu estou aqui, aberta para responder o que você perguntar. Não, na verdade, tem muita gente que vai estar praticamente... A gente vai deixar aqui muitos insights para as pessoas, inclusive, se preocuparem ainda mais com proteção. Acho que a palavra que vai ser mais usada aqui nesse nosso bate-papo vai ser justamente essa questão de proteção. Seja proteção familiar, seja proteção pessoal, seja proteção, inclusive, de ganhos, seja proteção, inclusive, de bens e demais outras proteções, que é o que você trabalha dentro da sua corretora de seguros. Mas explica pra gente, assim, mais ou menos, como é que começou a tua carreira nesse meio. Bom, minha carreira começou há mais ou menos 15 anos, dentro do Bradesco, como corretora exclusiva do Bradesco. Eu não sabia o que era ser corretora de seguros. Claro que em Tupiranga, em 2002, na verdade 2000, eu vendia assistência funeral lá em Tupiranga. Eu era muito jovem, então eu acho que eu já... Desde muito cedo. Começou já trabalhando. Na verdade, não era, eu sempre digo que não era nem assistência funeral, porque hoje a assistência funeral vem várias... tem vários outros produtos e outros serviços várias juntos. Assistência mesmo. Antigamente, há mais ou menos 20 atrás, era só o caixão mesmo. Literalmente. Só o caixão. Então, eu fazia isso de porta em porta, principalmente para os velhinhos. Então, já está no sangue, né, essa questão das vendas. Mas em 2010, que eu fui convidada a entregar o meu currículo lá dentro do Bradesco, uma amiga minha que trabalhava lá e disse: Eliane, estão pegando corretor. Eu disse: o que é corretor, Jesus? Ela: vai lá, vai que tu vai aprender, vai dar certo. Então, passei por várias entrevistas, psicólogo, provas. Daí eu fiquei bastante tempo dentro exclusivamente do Bradesco, atendendo aí a parte dos produtos. E foram quantos anos no Bradesco? 14. Baita escola, hein? 14 anos. A gente vê muitas pessoas aí do mercado financeiro hoje, todo mundo perpassou por um banco. Todo mundo perpassou por algum ambiente financeiro e aprendeu. Assim, é fantástico o aprendizado. Todo mundo diz, independentemente se é falando de vendas, se é falando de finanças, se é falando principalmente da parte jurídica, né? Porque também tem muitos causos, né, dentro do universo financeiro. E você, inclusive, acabou aprendendo um pouco também disso, né? Muito. Tanto da parte financeira quanto da parte jurídica, por conta do produto que você tinha. E você foi forjada, então, para ser uma corretora, porque afinal de contas você só sabia vender. Exatamente. E aí você teve o entendimento do produto e mão na massa. Exatamente. O Bradesco é o único banco que ele tem corretores de seguro pela Bradesco Seguros, né? Então,
para entrar, para fazer esse atendimento, passa por várias provas, é bem complicado. E sim, quem entra no Bradesco, ele sai preparado para o mercado. Então, eu atendia desde o idoso até o cliente Prime. Então, o ano passado que eu resolvi montar o meu escritório, né, que já existe há muitos anos, o CNPJ, eu disse, agora eu vou atender a parte do mercado. Continuo atendendo o Bradesco Seguros, só não estou atendendo dentro de agência, porque atendendo dentro de agência acaba sendo exclusiva, né? Então, hoje eu atendo todas as seguradoras, mas a minha especialidade, o que eu amo fazer, é o seguro pessoal, é a proteção familiar, é o planejamento financeiro. Isso que eu gosto de falar para o meu cliente. Hoje eu atendo de uma forma consultiva, passo informações, conscientizo o cliente no sentido da importância do seguro pessoal para a família, pessoal, patrimonial também, porque o seguro ele ampara, né, todas essas eventualidades que vêm a acontecer. E é engraçado que você, quando começou a sua trajetória, você trabalhava vendendo literalmente o plano de assistência, que chamam de assistência póstuma, vamos dizer assim. E aí você hoje continua, só que agora com um negócio muito mais elaborado. Elaborado, né? Exatamente. E uma proteção, inclusive, para toda a família. Naquela situação era mais para fazer um desembaraço ali daquele, que é um momento muito delicado para as famílias. E você hoje prevê esse movimento delicado para as famílias, oferecendo seguro que blinda. Então, assim, do Bradesco, tu fostes colaboradora e depois virou PJ. Ou já foi PJ desde sempre? Já vim sendo PJ. Desde o início das atividades. A minha empresa, hoje, os corretores, eles prestam serviço para Bradesco Seguros. Até para deixar entendido para a galera, assim, porque, afinal de contas, são 14 anos de banco. 14 anos. Né? Então, e você pôde usufruir bastante desses 14 anos, inclusive, foi que ele formou e lhe trouxe até aqui. Sou grata a Deus e a Bradesco por essa oportunidade. Mas vamos lá. A questão agora, assim, qual foi o pontapé inicial? Você falou assim, não, agora eu preciso do meu canto. O meu canto, o que é o meu canto? Um escritório, para chamar de meu. Porque até então, tu estava trabalhando ainda dentro do banco? Ou tu estava já mais ou menos circulando? Na verdade, eu... Em movimento, na verdade. Sempre dentro da agência, atendendo exclusivamente o Bradesco. Então, desde 2022 é que tu resolveu montar, não, desde o ano passado que o ano passado. Eu saí o ano passado, eu já tinha nascido no meu coração de montar o meu escritório. Ótimo. Mas era algo muito distante, sabe? Mas Deus disse, não, vai ser agora. Então, eu comecei a procurar local, buscar preços dentro do orçamento e encontrei aqui, que somos vizinhos. E daí começou a construção, mas eu já no pensamento de atender outras seguradoras, de me especializar exclusivamente em seguro de vida. Porque existe várias seguradoras que atendem exclusivo só vida. Certo. Então, existe coberturas dentro das outras seguradoras que não tem dentro do Bradesco. E existe abordagem diferente. Então, eu fui buscar essas formas de abordagem, de chegar no cliente. Ampliar o teu leque de atuação. Me especializar mesmo nessa área. E foi acontecendo. Eu não planejei assim, foi acontecendo. As coisas foram acontecendo, graças a Deus. E hoje eu atendo a minha empresa, a corretora atende todos os ramos de seguro, porque eu sou certificada para atender todos os ramos. Porém, o que eu amo, o que eu gosto, a minha especialização é mesmo seguro pessoal. Eu vou atrás desses clientes, eu vou atrás dessas famílias, levar essas informações, essas conscientização da importância aí do seguro. Era o que a gente estava conversando nos bastidores aqui, mais cedo. Não tem em Marabá
uma pessoa, uma empresa dedicada, exceto os bancos, que tem ali na sua carteira, você também veio do banco, você Sim. sabe mais ou menos também como Eu funciona. sei como funciona. O empreendedor que ainda não está entendendo, quando você vai lá no banco, vou fazer uma contratação. Aí tem mais isso aqui para vir junto, tem mais isso aqui para vir junto e etc. Né? Mas contigo agora não. Sou eu e o plano aqui de planejamento de blindagem patrimonial, de seguro de vida, entre outras coisas, está aqui. Exatamente. Então, você deixa esses... você acabou fatiando esses intermediários do negócio. Isso. É só você e o cliente. E então, o cliente. Acho que por isso que desenvolveu de maneira mais rápida, porque se tornou um mercado até então inexplorado. É verdade. É só explorado por quem é correntistas e quem tem relacionamentos ali com os bancos, desde empréstimos, desde aquisições, desde contrações de créditos, etc., que acaba usufruindo um pouco mais por conta desses produtos. É verdade. Que é uma mão dupla no banco, para deixar claro, é uma mão dupla. Pô, você vai contrair um empréstimo lá do banco, pô, então vem aqui também com meus serviços, vem aqui. Mas ela não vai falar isso, deixa que eu tô falando, porque ela foi doutrinada. Agora não, ela, na corretora dela é minha corretora e minhas regras. Exatamente. E hoje eu atendo de uma forma diferente. É por isso que eu falo sempre em conscientização. Então quando eu vou com o cliente, eu vou passar essas informações do tamanho do prejuízo para a família se aquele provedor morrer e deixar todo o patrimônio e não deixar uma reserva, uma apólice de seguro. Porque tu sabe, Caetano, que é caro o inventário. Muito. Advogados, taxas de cartório. Então, e mais a burocracia, inclusive, dos tribunais de justiça para poder liberar aquele possível inventário e o inventariante ser nomeado. Exatamente. Então, quando isso acontece, eu amo vender para quem tem filhos pequenos, tá? Por quê? Porque numa falta, caramba, a esposa só trabalha em casa, que é muito, cuidando dos filhos e do marido e de tudo. Mas numa falta, Caetano, olha a dificuldade que vai ter para essa esposa. Os filhos que estudam numa escola particular vão ter que sair da escola particular. Porque até esse inventário sair, e se ela não tiver um dinheiro guardado no nome dela para pagar advogados e impostos do ITCMD, para fazer aquela transferência de bens a herdeiros, ela vai passar praticamente fome. Ou tudo que construiu vai ser vendido pelo preço de oportunidade. Então, a apólice de seguro de vida para morte, ela entra exatamente na conta do beneficiário, que é a esposa, para pagar despesas. Não é para outra coisa, para manter o padrão de vida. Entende? Então, o seguro de vida é um ato de amor. É um ato de amor mesmo. Se você trabalha muito, conquista muito, tem vários patrimônios, você sabe que o imposto vai ser altíssimo. E você sabe que não vai ser transferido assim de uma hora para outra. Então, é preciso aí essa apólice de seguro. Por quê? Porque essa apólice de seguro, esse valor de 1.500.000 que você contratou, entra livre de inventário, entra livre de imposto de renda, ele é inalienável e ele é impenhorável. Entende? O quanto é importante essa apólice para a família? Gente, isso que a Eliane está falando é muito sério, viu? Pensando não só como empreendedor, né? Mas também como pessoa e com olhar para a família. Isso é muito importante, pessoal. Família. E hoje eu trabalho principal, por isso que eu levo conscientização. Eu levo informação. Se fizer sentido para aquele cliente, e a maioria, Caetano, acaba aceita, porque são informações que ele não tem lá dentro do banco. Não tem dentro do banco. Então, são informações, porque também não dá tempo para a gente. Muitas coisas para fazer. O que você oferece, ele já é mais apurado, mais detalhado. Personalizado mesmo. E personalizado, é isso que eu ia dizer. Para cada situação. O banco, os produtos, é mais um Ctrl-C, Ctrl-V.
de um básico, de um plano básico, ou de um plano intermediário, ou de um plano avançado. Você não, você molda conforme a necessidade de cada pessoa. Exatamente. Ou de cada família. De cada família. Porque quando eu vou com o cliente, eu pego todas as informações. Ele abre a vida para mim. Então, eu faço um planejamento de acordo com a necessidade. A pólice de seguro de vida para morte, tanto natural como acidental, é só uma das coberturas, Caetano, mas existem inúmeras coberturas onde pode garantir, amparar ele, caso ele venha ter uma doença grave. Quantas pessoas tu conhece que foi fazer um check-up simples e descobriu um câncer, por exemplo? É verdade. O homem tá tendo AVC o tempo todo, infarto. O provedor, tá? Quer dizer, se ele não tiver uma reserva, um plano de saúde para cuidar daquela doença, ele vai vender tudo que tem para tratar. Exatamente. E a cobertura... Até você achar uma brecha no plano de saúde, porventura, você vai ter uma dor de cabeça. E eu já passei por isso já num drama familiar com a minha mãe. E foi muito difícil, mas depois eu consegui. Mas demorou. Tive que reaver na justiça, tive que fazer uma negociação. E não consegui reaver os 100% do que eu havia investido. Mas do jeito que você está falando, desfizemos alguns imóveis, tivemos que correr. E aí depois o plano começou a fazer o ressarcimento em parte. E aí para encerrar a celeuma, falou, não, é isso aqui. Então tá bom, para encerrar, beleza, obrigado, tchau. Bom, minha mãe tá curada, graças a Deus, até hoje, isso já tem 25 anos. Então, que bom. Mas é muito importante isso que você está falando, porque assim, muita gente se pergunta, mas vem cá, isso é necessário? Poxa, eu já pago seguro disso, eu já pago plano de saúde, eu já pago isso, eu já pago aquilo. Não. É um negócio assim muito louco de se explicar, porque... Mas eu vou deixar para justamente você explicar, para a pessoa poder entender, de fato, para quem ainda não entendeu, a devida importância de um seguro de vida. Sim. E de uma proteção para a família. Sim. Porque quando você, por exemplo, fala do provedor, às vezes também é a mulher, às vezes também o marido que vai ficar... É o marido que vai ficar, por exemplo, viúvo. E a renda dos dois era um padrão. E depois vai ficar só a renda dele ali. E da mesma maneira que às vezes pode ter só a renda da mulher e acaba que nem a renda da mulher vai ficar, porque estava tudo vinculado ao trabalho, ao esforço daquele que deixou, daquele que faleceu. Então, tem que falar abertamente dessas coisas, porque o pessoal fica... Mas já estou falando de morte? Não... Aí depois, não, lá veio o coveiro. Não é isso não, gente. Exatamente. Eu sempre pergunto para o cliente o seguinte, quando eu falo sobre seguro de vida, o que vem na tua cabeça? Né? Geralmente o cliente fala morte. Falei, claro, mas é morte mesmo. Só que o seguro de vida, ele tem vários benefícios. E você falou que para a mulher também tem a provedora, e tem a provedora sozinha, a que não tem marido. Perfeito. Essa, então, é que precisa de um seguro. Principalmente a mulher, Caetano. Hoje, o percentual de mulheres que descobrem doenças graves, câncer de mama, de ovário, é absurdo. Tem crescendo de uma forma, assim, absurda. Então, a mulher, ela precisa se cuidar. Ela precisa fazer aí um seguro para, caso aconteça, né, esse tipo de eventualidade, ela ter como tratar, para não ter que fazer vaquinha. Exatamente. Olha o tanto que você recebe. A gente acaba vendo na internet muitos casos. Muitos. Então, é importante a mulher. Quando eu faço o seguro para o marido, automaticamente eu faço para a esposa. Por quê? Porque os dois... Já são diferenciais, então, do trabalho. Exatamente. Eu faço para a esposa e eu explico por quê. Porque ela é uma geradora de renda também. Ela não é provedora, porque às vezes a provisão vem do marido 70% e 30%. Ela fica em casa. Mas um descobrimento de uma doença, o marido vai meio que parar, não vai? Vai. Isso mexe com a estrutura da família completa, não tem como.
primeiro, o psicológico não tem como. Não tem como. Não tem como mudar, mas o financeiro tem como se planejar. Então, quantas pessoas você conhece? Quantas esposas ou maridos acabam diagnosticando uma doença grave e um ou outro tem que deixar de fazer o que está fazendo, né, e acompanhá-lo? Então, a cobertura de doenças graves, a invalidez por doença, a invalidez por acidente, é de extrema importância dentro da personalização de um contrato de seguro. Então, pessoal. E dependendo também até do ramo de atuação profissional, tanto do homem quanto da mulher. Exatamente. Hoje eu tenho feito um trabalho bem diferente para profissionais liberais. Porque existe uma cobertura que o dentista, que precisa exclusivamente das mãos, né? Se aconteceu, eu vou colocar um exemplo muito simples, caiu, machucou a mão, como é que ele vai atender? Se tiver que ficar 30 dias com a mão engessada, me diz, se ele é o gerador de renda, como que ele vai atender? Se ele não tiver um seguro que cobre isso. Como é que cobre, Eliane? Ele ficou afastado por acidente ou por doença, ele recebe a cobertura que contratou por dia. E aí acaba lá na hora de formatar esse plano, vai ser colocado lá mais ou menos um valor estipulado para justamente se chegar a um valor lá na frente. Exatamente. Chegando nesse ponto, aí o pessoal também muito fica em dúvida, porque, por exemplo, banco, poxa, na hora é uma entrega rapidinho ali, faz e tal. Porra, mas na hora de você, por exemplo, fazer o resgate, ou fazer o saque, ou contrair de fato o benefício porque você já fez o plano lá e você é beneficiário, é uma demora, é uma burocracia e tal. Diferentemente... 0800. Porque tem que ligar, porque tem que abrir o chamado, porque tem que ter um protocolo e tal, não sei o quê. Isso é totalmente diferente porque acaba que a pessoa, ela fez o seguro de vida com a Eliane. Comigo. Então é a Eliane que vai resolver tudo. Eu vou ser advogada eu sempre digo que eu sou advogada do meu cliente perante a seguradora. Pronto. Então, da mesma maneira que sentido. Da mesma maneira que o seu trabalho hoje não tem intermediários, pelo contrário, você é a pessoa direta. Então, meu seguro de vida. Não, é lá da Mata Corretora de Seguros, acabou. E ela que vai resolver lá e pronto. Deu um BO, um diagnóstico de doença, eu preciso desse documento. Pronto. Vamos dar entrada e a Eliane que vai resolver. Isso não é só na parte de seguro de vida, não, tá? Qualquer tipo de seguro feito da Mata Corretora de Seguros, pronto, é a equipe que resolve. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. A gente vai aqui para um breve intervalo e a gente já vai estar de volta e a Eliane vai contar um pouco mais dos outros produtos da corretora. Em 2025, faremos história. Aqui, cada passo é superação. O desafio está lançado. Você aceita? Corrida Sabor do Pará, 40 anos da distribuidora Tocantins. Revelou. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou o começo de uma grande parceria.
E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Alimentos Finotrato são sinônimos de nutrição de alta qualidade e segurança para os pets. Finotrato Nature é um alimento super premium, desenvolvido por especialistas em nutrição de cães e gatos, possuindo todos os nutrientes e atendendo os requisitos necessários para promover mais saúde e longevidade aos cães. Zero adição de antioxidantes artificiais, corantes e ingredientes transgênicos. Finotrato Nature. Todo mundo tem uma história com a Ortobon. Na infância, o colchão vira brincadeira. Na adolescência, é onde a gente sonha. Na vida adulta, o descanso depois de um dia corrido. E mais tarde, o lugar de contar histórias para os netos. A Ortobon está em todas as fases da sua vida, cuidando do seu sono e dos seus sonhos. Ortobon para a vida inteira. O conforto que você merece em todas as fases da sua vida. Oi, pessoal, estamos de volta. E, Eliane, essa parte do seguro de vida, digamos que é o carro-chefe dentro da corretora. Na verdade, não é o carro-chefe, é o que você mais gosta de fazer, até porque você também se aperfeiçoou e se preparou para isso. Mas hoje também a Damata Corretora de seguros também tem outros produtos. Então vamos lá. Digamos que, no meu caso, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, com 1 ano e 6, 7 meses. Que delícia. Graças a Deus, bem crescendo, na graça de Deus. Amém. O que eu posso fazer para eles? Um plano de previdência, já pequenininho. Qual é o tipo de investimento, por exemplo, para o meu caso? Bom, sim, a Damata Corretora atende todos os ramos de seguro, né? Desde a parte de seguro mesmo, como previdência privada. A previdência privada é um dos produtos que eu também amo falar sobre e comercializar, ainda mais agora com esse boom do INSS, né? Então é a hora que as pessoas precisam pensar, se conscientizar da importância da previdência privada, porque a previdência privada é um investimento. E tem previdência privada para criança, que é para faculdade, exclusivamente para criança. Então é necessário. Agora é o momento, enquanto elas estão pequenas, começar a fazer com valor pequeno, né, mensal, a gente ver qual o melhor fundo, onde que está rendendo, porque a previdência privada tem para todos os perfis de cliente. Perfeito. Estou falando na parte adulta. Todos os perfis de cliente, tanto o cliente conservador, o cliente moderado, o cliente arrojado, se ele quer uma carteira com mais risco, tem para todos os perfis de cliente. Então, é importante, eu falo muito sobre previdência privada para o meu cliente, tanto PGBL como VGBL, e para os teus meninos, claro, é a hora de começar aí a previdência privada para a faculdade, exclusivamente para a faculdade, onde ele tem juros compostos, né? Por isso que é um investimento. Ele tem uma característica de seguro, a previdência privada. Então, legal, isso aí, importante. Ele tem uma característica de seguro. Como que é a característica, Eliane? Você fez uma previdência privada de R$200, daqui a 5 anos, Deus o livre, venha a faltar, aquela reserva que você pagou, a criança recebe, o beneficiário recebe, tá? Isso na falta. Claro que dentro da previdência tem várias outras coberturas que a gente pode agregar, mas o fato a previdência privada é para formar reserva para longo prazo, médio e longo prazo mesmo. Tá? Certo. Como também tem a questão de fundo educacional, que assim, tem o VGBL e o PGBL, né? Porque o VGBL é o que não
incide no imposto de renda. Isso. E o PGBL é o que incide no imposto de renda. Então, para aqueles que fazem e que têm que recolher o imposto de renda, é aconselhável que faça o PGBL. O PGBL é principalmente para aqueles que pagam muito imposto. Isso. Né? E o VGBL não, é aquele que faz a declaração simplificada. O VGBL está ali, beleza, e pronto. Por exemplo, o médico, ele paga muito imposto, o Aí, dentista PGBL. paga muito imposto, e não tem um incentivo, e não tem despesas a agregar. Para agregar justamente na declaração. Então, o PGBL, ele serve exatamente o governo que liberou, né? Uhum. É um incentivo fiscal mesmo, o PGBL. O PGBL. Claro que eles têm as suas particularidades, o VGBL e o PGBL. É bem complicadinho, mas na conversa com o cliente dá para resumir tranquilamente. Tem a questão também, tem gente também que acaba fazendo fundo educacional, que é diferente do que tu exemplificou para o VGBL e PGBL. Exatamente. Existem também fundos que você também trabalha, não é isso? Com alguns fundos por exemplo, de outros produtos que você colocou, dependendo do fundo, pode render aqui melhor o PGBL, pode aqui render melhor o VGBL. Ah, entendi. Dentro do VGBL existe vários fundos de rentabilidades, né? Onde há várias carteiras, na verdade. E dentro do PGBL dessa forma também. Então, para a gente, por exemplo, você, Caetano, qual é o teu perfil de investidor? Muito conservador. Conservador, então a gente vai buscar a carteira de renda fixa para você, onde não tem muito risco. Se você dissesse, eu gosto de correr risco, eu gosto de ganhar, sou arrojado, eu não me importo se eu perder, não tem problema. A gente vai buscar os fundos onde aquela carteira tem uma rentabilidade melhor, com riscos também, né? Então, vai de acordo com o perfil. Beleza. Esses são os fundos. Tá. E os outros produtos da Mata Corretora? Bom, a gente trabalha com vários tipos de produtos. Aliás, todos os seguros. Até o seguro de avião. Eliane, tu faz uma cota. Vamos buscar. Seguro viagem. Seguro viagem. Responsabilidade civil profissional, médicos, legal. Dentistas, advogados, contadores. Porque isso de uns anos para cá se tornou bastante recorrente, inclusive, Sim, esse tipo de seguro. Exatamente. Porque caso o profissional seja acionado judicialmente, né? Então existe um seguro que cobre aquela sentença. Entende? Então, seguro garantia, seguro contrato, seguro empresarial, seguro de depósito, seguro da empresa, seguro de tudo. Opa, seguro empresarial é interessante, porque no fim das contas você acaba também protegendo a empresa, o patrimônio, o imóvel, os equipamentos, toda a funcionalidade ali da empresa. Exatamente. A gente teve no mês de maio agora, infelizmente, aquele incêndio lá na Cidade Nova. Sim. Eu espero que eles esperamos também né? que ele tenha seguro ali e que possa, da mesma forma também como aconteceu com o Carlos, da Joelma, lá na Kairos, né? Na empresa deles de refrigeração. Eles tinham seguro. Tinham. Então, assim, aí fica bastante protegido, porque tá todo mundo suscetível a isso. Todo mundo. Né? É a mesma forma, seguro de automóvel também. Seguro de automóvel, a gente também, seguro de frota, caminhão. Legal. Tudo a gente faz. E olha, é de extrema importância que o empresário, o mini empresário, o empreendedor, ele faça o seguro da sua empresa. Porque ali ele depositou todo o investimento, ali tem sangue. Justamente. Não você não sabe quando é que pode acontecer. Eu sempre digo que eventualidades não manda convite. Caetano, dia tal, às tantas horas vai acontecer isso. Se programe. Não manda. Ele simplesmente vem. Então, quando você faz um seguro empresarial, tanto está coberto, ampara financeiramente o empresário, como os que estão do lado, os terceiros. Já pensou? Você tem que pagar
Justamente, um dano no Os vizinho, vizinhos, um dano no vizinho o de carro. trás, o carro que está na frente, enfim. É nesse Alguém que se acidentou Algo. por conta dentro também. sentido. Exatamente. Não só como você estava explicando para a gente aqui nos bastidores, com relação a seguro de vida, né? De funcionários. Funcionários. Porque, querendo ou não, algumas empresas acabam oferecendo por conta de acordos coletivos de Exatamente. trabalho, e aí acaba que obriga a empresa a fornecer aquele seguro para aquele colaborador. É de extrema importância também o seguro dos colaboradores. Por exemplo, a Vale exige que as empresas da qual ela acaba contratando para prestar serviços, que Tenha. eles tenham um seguro de vida para que Exatamente. ela se exima de qualquer coisa, de qualquer acidente de trabalho que porventura possa ter Exatamente. dentro daquele trabalho ali específico. E as empresas, mesmo que as convenções, né, os Também. sindicatos não obriguem, é importante pensar, porque o funcionário, ele na falta, quem vai bancar vai ser a empresa. Uma invalidez por acidente ou por doença vai pelo INSS, mas a empresa, de alguma forma, ele pode até ser acionado judicialmente. Então, uma apólice de seguro, chegando nas mãos do juiz, vai amenizar, né? Com certeza. Vai dar uma amenizada, eu imagino. Depende da cabeça de cada Sim, juiz. claro. Mas eu acredito que vai amenizar. E olha, o seguro dos funcionários é muito barato. É muito barato. Compensa muito. E existe, dependendo da empresa, se ela é lucro real, o seguro dos colaboradores pode colocar como despesas operacionais no imposto de renda. Legal. Muito importante essa dica. Então, assim, tem vários benefícios. Né? Muito legal essa Muitos dica. benefícios. Outra dica, deixa pra galera aí com relação a parte de seguro, não só da empresa em si, mas também de qualquer tipo de... As pessoas acabam falando assim na gíria. Tem um BO aqui na minha empresa. Alguém se acidentou dentro aqui da minha empresa. Isso também está suscetível. Tá. Dentro dessa cobertura do seguro empresarial também tem essas nuances. Existe o seguro responsabilidade empregador, né? E o seguro responsabilidade civil empregado. Existe sim essa cobertura dentro da responsabilidade civil. Cada seguro tem as suas particularidades. Né? Então, sim, de repente um funcionário está limpando o supermercado. Aí vem um cliente, desliza, quebrou a perna. De quem é a responsabilidade? Não é do dono do supermercado? É o responsabilidade civil. E aquele cliente acionou judicialmente e ele foi sentenciado, não sei se é sentenciado, sentenciado a R$100 mil ou R$50 mil. A cobertura é aqui, ó, do seguro de responsabilidade civil. Beleza. Tá? Agora, Eliane, o mercado de seguros no Brasil, em níveis percentuais? Está crescendo assim de uma forma, assim, graças a Deus, muito, muito bom. Né? O mercado segurador é o que mais tem crescendo, tem sustentado, na verdade, essa parte financeira, né, do Brasil. Então, o percentual, exatamente, no momento eu não sei te dizer o percentual, mas está crescendo de uma forma assim. Mas absurda. Hoje a população brasileira, algo em torno do quê? De quantos % tem seguro? Tá. Sobre a população, 17% apenas da população brasileira tem seguro. O ano passado, eu vi uma reportagem em Belém. O mercado segurador em Belém, o ano passado, cresceu, indenizou mais de 40 bilhões entre todos os tipos de produto. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Injetado nesse mercado de proteção. Segurador. Dentro do carro, empresarial, seguro de vida. Então, é muito dinheiro. E hoje a população brasileira, sobre seguro de vida, apenas 17% tem apólice de seguro. Sendo que o percentual maior de 57% é aqueles seguros que as empresas obrigatoriamente precisam fazer. Então quer dizer que dos 17%,
57% são daquelas obrigatoriedades das empresas para com os empregadores. Funcionários, exatamente. Então, é pouco demais. A população brasileira está praticamente descoberta, né? Desamparada no sentido de seguro pessoal. Essa questão, por exemplo, do INSS, isso aí, querendo ou não, levantou um pouco a demanda de gente procurando VGBL, PGBL? Tem procurado muito, graças a Deus. A gente tem abordado também muito sobre a previdência privada, o momento da previdência privada, porque eu sempre disse que o INSS é um trem sem trilho, né? E aí deu para ver. Então, eu não sei se eu vou me aposentar, eu que já estou com 45 anos, não sabe se você também vai se aposentar. Então, é importante que se pense nesse sentido da previdência privada, de começar. O importante é começar, porque a previdência privada é muito flexível. Você pode começar com um valor X e fazendo aportes esporádicos para crescer a tua reserva, né? Então, é bem flexível ela. E é um dinheiro que é seu. Qualquer momento então, você pode resgatar. Justamente. E aí fica naquela utopia, né? De, não, mas o INSS, mas peraí. Não sabe nem se vai dar conta, já está sendo discutido, inclusive, o aumento da faixa etária de aposentadoria, mais uma vez, já está sendo discutido. Mas voltando um pouco do PGBL e do VGBL também, você acaba fazendo também assessoria para que empresas façam isso para os seus colaboradores? Sim, a gente faz. Porque tem empresas que acabam fazendo isso, também oferecendo para os colaboradores PGBL e VGBL por conta, inclusive, de quem é no lucro real, para poder justamente justificar essa despesa operacional. Isso, a gente faz sim essa consultoria. Que de um lado é benefício, dá para explicar para a galera. De um lado é o benefício, mas de um outro também a empresa acaba acumulando essa despesa, porém ela vai pagar menos imposto porque ela tem essa despesa carregada, mas isso é só para quem é no presumido. Só para quem é do real. Exatamente. Não, o PGBL não necessariamente precisa ser lucro real, não. Tá. O PGBL. Perfeito. É só o seguro dos funcionários. Eu digo das empresas por conta de relação de justificar a despesa. Tipo, eu vou te dar esse benefício aqui também de uma previdência privada, porque grandes empresas, inclusive, acabam fazendo isso. É a previdência privada fechada. Né, que é chamada. Existe a previdência aberta, que é aquela que a gente faz pessoa física, e a fechada, que é a empresarial. Sim, a gente faz também essa consultoria. Legal. Com certeza. Tá bom, então assim, você está aqui no escritório tem o quê? Um ano? Um ano no escritório. E de um ano para cá, o que significa isso, Bien? Conta pra galera. Isso aqui foi uma premiação. Na verdade é menos de um ano e você ganhou isso, e essa premiação é muito importante. Esse ano foi muito especial para mim, assim, graças a Deus. Foi muita luta, o ano passado foi uma luta, mas esse ano também eu consegui me associar ao MDRT, que é uma associação internacional dos corretores de seguros de vida e investimento do Brasil e do mundo. São os melhores corretores que se associam, não é fácil. E também eu consegui essa premiação pelo Antônio Carlos de Almeida Braga, pela Icatur. Eu atendo seguro pessoal exclusivo, não vou dizer exclusivamente Icatur, mas é o que eu tenho atendido. Eu tenho, grande parte dos seus clientes estão sendo oferecido da Icatur. Isso, a Icatur é uma empresa totalmente independente. Quando eu digo independente, porque ela não tem vínculo com banco algum, pelo contrário. Ela praticamente está em todos os bancos. Está em todos os bancos. Então, é uma seguradora especializada em previdência privada e seguro de vida. Então, é bem família mesmo. Que é o que acaba sendo, inclusive, os dois braços que a tua corretora acaba atuando. Exatamente. Então, esse ano eu consegui essa campanha, fui para Paris, foi minha primeira viagem internacional. Foi, assim, maravilhoso. Eu não posso nem falar muito, senão vou chorar. Vou chorar aqui. Não, porque agora nós estamos falando com uma corretora internacional. Graças a Deus. Então, isso aqui é um prêmio. Eu sou grata a Deus, primeiro a Deus, a minha família. Mas
também, principalmente aos meus clientes. Clientes, amo vocês. Porque, na verdade, né, na janela não foram 12 meses, né, de aferição dos seus resultados. Foi menos, né? Foi menos tempo. Eu comecei em março de 2024. Então, e já ficou janeiro e fevereiro. Dezembro eu já tinha conquistado essa premiação aqui. E agora em maio, foi em maio que eu viajei. Foi em maio que eu viajei para Paris. Então foi menos de 12 meses. E aí a gente só esperando você voltar da viagem para a gente poder estar aqui contando um pouco mais da sua história, não é? E eu sou grata pelo convite, Caetano. A gente vai fazer muitas coisas ainda em conjunto. Bora. Vamos fechar muitos negócios. Quem sabe os participantes aqui do circuito, do podcast, dos que já vieram, dos que ainda virão, se Deus quiser, ganharão a consultoria também desse plano. Sim, sim. Vamos chamar assim, de um plano de blindagem. Né? Eu sempre falo que da Mata Corretora. É uma blindagem. O seguro pessoal é uma blindagem patrimonial, né? Porque em qualquer eventualidade, eu digo para o meu cliente que ele tem um ativo ali. É uma liquidez. Em vez dele usar a reserva da poupança ou os investimentos ou vender uma casa, que não é liquidez, vender no momento de agonia, não é. Ele usa isso aqui. É uma diversificação dos investimentos dele. Né? Ele tá protegendo mesmo patrimônio e família. Nesse sentido, né, de eventualidades. Então, é isso que eu levo para o meu cliente. Muito bom. E hoje você, então, já está bastante mês a mês fechando contratos, mês a mês adquirindo novos clientes, conhecendo novas pessoas, abrindo mais mercados. Você acabou abrindo mercados também para fora do estado já, e já está de olho aqui nas cidades circunvizinhas, já fazendo esse trabalho também, de bastidores, de formiguinha, porque, como eu disse, não tem quem faça esse tipo de trabalho visando a cobertura da vida, né? Exatamente. E visando a cobertura, inclusive, do patrimônio. Da família. Então, não tem, realmente, você está de parabéns, mais uma vez. Eu não me canso de lhe parabenizar, porque realmente o seu trabalho é bastante encantador. Inclusive, a gente vê, não só sabe, mas também vê lá nas redes sociais, você é bastante atuante, com vários amigos ali, empreendedores, com toda a paciência, com toda a calma, tentando furar uma bolha que é altamente difícil. Se você lida com blindagem, você já vai tentando desblindar o que já é blindado, para depois blindar de novo. Então é aquela coisa, deixa eu quebrar esse campo aqui, deixa eu quebrar essa estrutura para depois fazer a minha estrutura no lugar. Eu digo, o brasileiro ele não tem essa cultura de se planejar, né? Principalmente planejar ao longo prazo. E você leva essa mensagem para todos eles. Eu levo essa mensagem para todos eles, né? E já é do brasileiro, de nós brasileiros, não se planejar mesmo. E falar de seguro de vida, então, misericórdia. Aí voltamos ao início do nosso papo, né? No primeiro bloco. Peraí. Mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Que conversa é essa? Tu quer me matar? Ou tu já tá aqui só para vender seguro mesmo? Exatamente. Então, eu quero fazer uma diferença na vida das pessoas, sabe? Graças a Deus, não, eu já paguei sinistro, sim. Depois que eu vim para cá, ainda não. Mas eu fico feliz quando o beneficiário diz, Eliane, muito obrigada pelo atendimento. Graças a Deus, meu pai ou minha mãe tinha esse seguro, ele nos ajudou nisso. Mas eu fico tão triste, Caetano. Claro. Quando, de repente, olha, no banco, vou dizer uma coisa séria aqui, no banco, quantas mulheres chegam perguntando, ou filhos, minha mãe tinha seguro? Meu pai tinha seguro? E ficava triste em dizer não tinha. É uma informação que não precisa ser centralizada. Ela precisa ser descentralizada. Exatamente. Então, é tão bom. Faleceu, que pena, sinto muito. Mas ciclo da vida. Ele tinha um seguro.
Pronto. Porque aquela família ela não vai ficar desestruturada financeiramente. E o seguro funciona mesmo exatamente para isso em caso de morte. Agora, o que eu falo para o meu cliente que é um seguro em vida. Porque você faz um planejamento e a nova modalidade de seguro hoje tem o resgate. Não aconteceu nada, daqui a 10, 15, 20 anos, Caetano, tu resgata tudo que tu pagou, atualizado. Entende? Tem muita gente que diz, então eu vou colocar numa poupança, mas a poupança, quando você morrer, bloqueia tudo. Justamente. Bloqueia a conta, bloqueia Boa. Exatamente. poupança, bloqueia investimento, bloqueia tudo. A esposa não tem acesso, os filhos não têm acesso. Entende? Então, você está protegendo e guardando. Legal. Porque é resgatado. Muito bom, muito bom. Vamos conversar, inclusive, mais sobre isso em breve, em breve. Eliane, eu tô com alguns brindes aqui para você, ó. Esse aqui também é do nosso vizinho. Tá? Olha aí aqui. você pode escolher lá embaixo um óculos solar do seu gosto. Tá aí o voucher. Ai, e aqui também tem da Oki, que é o nosso parceiro, inclusive, que nos veste aqui, ó. Não nomeei a Oki porque justamente para poder Vou trazer falar. o meu brinde, viu? Tá bom. Vou trazer para você Tá dar bom. pro próximo. Na Oki também eles têm a Dona Oki. Então Dona você Oki. pode... Inclusive eu uso, gosto muito. Tem um voucher também da Oki para você. É para eu escolher qual? Não, os dois são seus. Os dois que é meu? São. Maravilha. Eu já fiquei com vergonha agora. Não, fica tranquila, relaxa. Vai ter outras coisas aí em mente Que pra maravilha. gente, né? Então pronto, Ai, Eliane, esse aqui. a gente está chegando no nosso final. Mais uma vez lhe parabenizar pela brilhante trajetória que você vem fazendo no mercado de Marabá, principalmente nessa proteção das famílias, na proteção das pessoas e nessa orientação de blindagem patrimonial e esse trabalho fantástico que você faz dentro da corretora. Também da premiação, que Obrigada. a gente tem que enaltecer, que são pessoas daqui, que cresceram e se desenvolveram aqui, então nada mais justo da gente também prestar esse registro, essa homenagem, até por conta do trabalho também que você vem fazendo, inclusive, para empreendedores. Sim, Né? sim. Sim, os próximos passos da Mata, você está aí querendo fazer novos contatos, novas conexões com outras pessoas, com outras cidades, inclusive fronteirando fora do estado. Isso, né? exatamente. Mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, inclusive por conta desse longo trabalho aí ao longo de quase 15 anos, mais de 15 anos no 15 caso. anos, esse ano completou 15 anos. Bom, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu ainda fico nervosa em falar. Não fico nervosa em falar sobre o seguro. Pois mas quando eu... Bom, eu quero te agradecer. Foi maravilhoso falar um pouco da importância de cada cobertura e dizer que é importante que a família pense nesse sentido. Claro que a maioria faz seguro do carro, da empresa, mas ele não pensa o principal provedor, que é ele, né? Eu até, às vezes, eu brinco com o cliente e diz, qual que é mais importante para você, o teu carro ou você? Você ou sua vida, né? Então, não, Eliane, é minha vida. Eu disse, por que você não protege ela? Entende? Então, eu estou aqui, eu vou levar mais informações para as famílias todos os dias. É o que eu peço a Deus, me dê saúde, sabedoria e estratégia para que eu possa chegar mais em pessoas. Eu também sempre falo para o meu cliente que eu sou pidona, eu trabalho por recomendação. Todos os meus clientes me recomendam, porque, claro que existem uns que não no momento, mas depois sempre está recomendando. Então, se está recomendando é porque eu gosto do meu trabalho, né? Gosto da minha abordagem, das minhas informações. Eu sou grata a cada um deles que tenha me recomendado. E eu estou aqui à disposição, né, para próximo podcast, caso você queira me convidar, estou à disposição. Gostei muito das perguntas e só tenho a agradecer a Deus. Maravilha. Quem sabe a gente, nos novos rumos aí dos projetos que já estamos pensando para o podcast, a gente tem aí
alguma coisa aí relacionada justamente à sua área de atuação. Ótimo. Vai ser Obrigada. muito bacana. E também para as nossas etapas presenciais, aí sim, que vão vir no segundo semestre, a gente também vai estar fazendo muita coisa em conjunto. Ótimo. Tá bom? Eu agradeço. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, Obrigada, Eliane. Obrigado também, obrigada. meu diretor Faria Júnior. E ao nosso editor aqui, Júnior Oliveira. Obrigada. É muito Júnior aqui por metro quadrado. Muito Júnior. Agradecer também aqui, em nome da New Office, essas cadeiras super confortáveis. Maravilhosa. Cadeira Cavalete é outro nível, mais de 6 anos de garantia. E tem Cavalete minha dentro da empresa com mais de 10 anos e tá lá do mesmo jeitinho. E o pessoal da New Office fica, não acredito, você comprou essa cadeira quando ainda a gente vendia para Léo lá e você ainda tem essa cadeira? Eu falei, tenho. Tá lá, viram e Já atestaram. vou lá comprar para minha filha que estuda. Já testaram a 24 qualidade. horas. Também aqui, eu posso até te mandar o contato aqui Pois do pronto, Valvilso manda, Júnior, manda. de um dos gestores lá, e ele vai atender você da Ótimo. melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar esse episódio com os amigos, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário também no YouTube. Tá passando aí na tela. Siga também a gente no Instagram. E também siga a Eliane lá no Instagram. Vai estar lá no nosso Instagram do Circuito Empreendedor. A gente vai ter alguns vídeos em collab lá. Vocês também vão poder segui-la. Tá bom, pessoal? Então até uma próxima oportunidade aqui no nosso Circuito Empreendedor Podcast. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigada.